todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada. Que Jesus ilumine os nossos espíritos e todos aqueles que se façam presentes, nossos irmãos, invisíveis aos nossos olhos, aqueles que foram convidados, aqueles com quem nós conversamos e convidamos para que possam estar presentes, a fim de que possam despertar para a realidade maior da vida. E nada melhor para esse despertar que seja nós falarmos precisamente do título da palestra, que é As Leis Universais. Todos nós vivemos debaixo dessas leis universais, todos nós convivemos com elas, com essas leis, fazemos como espíritos inteligentes parte integrante precisamente dessas leis, mas que em algumas circunstâncias não nos apercebemos muito bem como é que elas funcionam, como é que elas determinam e qual é o nosso papel, não é? Qual é o nosso trabalho, precisamente imbuídos no contexto dessas mesmas leis à qual todos nós pertencemos, e podemos dizer, portanto, que essas mesmas leis universais estão gravadas, grafadas, implementadas ou implantadas, como queiram, portanto, em nosso íntimo, no nosso eu mais profundo. Então, como introdução, podemos dizer que, em geral, as leis podem agrupar-se, portanto, de duas formas. Essas leis universais podem agrupar-se de duas formas. São as chamadas leis principais e as leis secundárias ou subsidiárias. Portanto, as primeiras, portanto, as leis principais, são universais. Porquê? Porque enfeitam todo o cosmos, não é? Portanto, que nós possamos observar. Todos aqueles pontinhos luminosos, todas aquelas estrelinhas, portanto, todos aqueles planetas, portanto, fazem parte precisamente no contexto, não é? Portanto, dessas mesmas leis. Ou seja, contêm essas mesmas leis. E por isso mesmo possuem caráter estático. Dá-nos a impressão, portanto, que elas estão ali pousadas, implementadas ali, não é? Sem fazerem nada, mas estão a prestar um serviço enorme, portanto, ao universo e a prestar um serviço enorme, portanto, a Deus, portanto, que é o nosso Pai. E a prestar um serviço ainda muito mais gratificante, porque comporta todas as almas ou todos os espíritos dos diversos escalões, de diversas categorias, de diversas evoluções, dentro do seu contexto. Portanto, é permanente e é definitivo. As segundas, portanto, que são as secundárias ou subsidiárias, são de aplicação ao âmbito mais restrito, agindo em setores determinados. Portanto, vamos abordar primeiro as leis principais. Então, começamos pela lei da evolução. Esta lei aplica-se à substância fundamental do cosmos como ao ser imortal, individualizado ao espírito. Colocamos em destaque esta separação porque realmente uma coisa é o jogo de substância. Portanto, eu peço a atenção máxima, portanto, para nós podermos destrinçar na trama do tornar-se em alguma coisa, vindo da esfera do espírito para a da energia e desta, a da matéria, e voltando pelos mesmos trâmites. Precisamente, nós passamos portanto, da esfera do espírito para a esfera da energia e depois vamos passar da esfera da matéria, portanto, voltando aos mesmos trâmites, portanto, anteriores. Ou seja, daqui a pouco nós vamos falar de algo que é muito importante para nós, que é a mônada. A mônada, portanto, é a centelha divina que Deus criou. Todos nós somos mônadas. Todos nós somos centelhas divinas que Deus criou e que nos colocou, precisamente, nesse espaço infinito, em mundos que Deus criou, precisamente, através dos cristos planetários,
para que nós pudéssemos evoluir, progredir, avançar um pouco mais nessa escala imensurável até chegarmos ao estatuto de espíritos puros. Só que, quando nós fomos criados por Deus, essa centelha, essa mônada, ela é lançada precisamente no espaço. E dizem os benfeitores espirituais que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas aptos a procurar a evolução. Só que, nessa perspectiva, quando nós somos lançados em busca, portanto, de um mundo onde vamos habitar, portanto, nós vamos fazer um percurso de descida que se chama involução. Não é? Portanto, partimos do simples e ignorante, como se estivéssemos recheados, porque temos tudo cá, está gravado em nós. Mas há uma espécie, portanto, de esquecimento. Então, chama-se involução. Nós descemos às vidas mais primárias para depois iniciarmos um outro processo, que se chama evolução. Então, nós vamos imaginar que temos uma casa, não é? Portanto, assim, uma casa muito grande, e depois temos uma escada que desce, nós descemos por essa escada, e depois nessa mesma casa que nós lá tem uma outra escada que sobe. Então nós, depois de descermos a escada, fizermos as nossas atividades todas, portanto, no resto do chão, não é? À medida que formos avançando, nós vamos subir precisamente em sentido contrário, na escada que sobe, precisamente, que é a evolução até atingirmos o patamar necessário, portanto, a esse nosso processo evolutivo. Então, prosseguindo. E a outra, portanto, e bastante diferente, são as formas individuais inteligentes, as mônadas luminosas, que evoluem através dos oceanos, da substância transformável, sofrendo seus efeitos, recolhendo experiências, mas não se diluindo neles, mantendo sua integridade e não sofrendo modificações senão as do campo da vida moral. Então, essas centelhas luminosas, como dissemos no início, que são portadoras de algo que está em embrião, portanto, a despertar por nós, vamos fazer esse esforço para despertar precisamente essa luminosidade, portanto, existente, nas vidas mais primárias, nas vidas então nascentes, vamos imaginar, portanto, nos oceanos, não é? Com as primeiras algas, com os primeiros sintomas de vida, nós passamos, portanto, esse princípio, que também podemos considerar como princípio inteligente, passa precisamente por essas circunstâncias e por essas vidas. Quando nós olhamos para uma pequena formiga e vemos uma coisa tão pequenina, que parece uma coisa tão insignificante, nós desconhecemos, grande parte da humanidade desconhece, que o mesmo princípio que mora, portanto, em nós, também mora naquela formiguinha, naquele animalzinho, não é? Portanto, o mesmo princípio de vida, não é? Portanto, mora em nós. E que logo mais, portanto, passando por milhares de milhões de anos, pela estrutura, portanto, e evoluindo no reino, portanto, a que pertence, até se superar e passar ao outro, e depois o outro passar ao outro, e do outro passar ao outro, e do outro ao outro, até chegarmos ao estado, portanto, em que somos criaturas luminais, com inteligência, nos tornamos espíritos. Então, estamos a entender? Estamos a perceber? Então, a lei da evolução é imperiosa em todo o cosmos, em toda a criação do plano relativo. E nenhum ser, em algum mundo, salvo naqueles que já pertencem à esfera divina, escapa à sua ação. Tudo quanto nós olhamos à nossa volta e que progride e que evolui, portanto, se encontra no plano relativo. Daqui a instantes nós vamos observar
que depois há outro plano absoluto. E o plano absoluto é aquele onde mora Deus, que é o Criador. Mas vamos já lá chegar. A sua contraparte, isto é, a evolução, que é o nosso período em que nós descemos, é uma espécie de preparação, uma tomada do ponto de partida para o processo em sentido contrário, que é a evolução. E aqui entra a chamada lei da relatividade. Então Deus, no seu plano, no plano absoluto, é inacessível. Nós não podemos entrar nos atributos, nós não podemos entrar nem conhecer os atributos de Deus, porque senão seríamos iguais a Ele. Ele deixaria, portanto, de ser Pai, deixaria de ser o Criador, porque haviam outros. Então nós não conseguimos entrar precisamente no seu plano, portanto, absoluto. Não é? Toda a forma, ou seja, a sua criação, porém, é fenómeno do plano relativo, portanto, que somos nós. Correto? Que somos suscetíveis, portanto, de nos transformar. Não é? Deus não se transforma. Então, toda a forma que somos nós é relativa. Toda a essência de onde nós fomos criados é absoluta. Deu para entender? Deus manifestado na forma, em todos nós, é o plano do relativo. Todos os universos o são, pois uma manifestação, ou seja, do plano relativo. Ou seja, tudo progride, tudo evolui, tudo cresce. É relativo porque só o relativo é, na realidade, mutável, ou seja, transformável. Tudo que é material, tudo que nós observamos à luz dos nossos olhos, objetivo, visível, é relativo. Pois uma coisa que é, portanto, logo mais, nós alteramos, portanto, deixa de ser. Somente o que escapa aos sentidos físicos, o invisível, o imponderável, o imaterial, é absoluto. Então, tudo quanto nós olharmos à nossa volta, portanto, de certa forma, é de forma relativa e aparente. Porque o absoluto, o concreto, é quando nós deixarmos a nossa indumentária física, é tudo aquilo que nós vamos encontrar no nosso mundo real, que é o outro, onde nós viemos. Aí tudo é real. Então, tudo aqui, na realidade, portanto, é relativo. Se nós olharmos para as construções, vamos imaginar determinada localidade que nós estávamos habituados a ver, e de um modo ou outro, portanto, vão derrubar aquilo tudo, e vão transformar, portanto, aquele lugar, portanto, num outro lugar qualquer. Numa cidade, numa vila, portanto, Então, o que lá estava antes, portanto, deu lugar a outra coisa. Isto é num mundo relativo em que nós vivemos, que é transformável. Nós mesmos, se repararmos, todos nós costumamos ter um álbum de fotografias em casa. Verdade? Então vamos ter ao cuidado, portanto, no próximo fim de semana, a gente vai ver as nossas fotografias a partir do momento que nós tínhamos 6 anos de idade. E vamos ver se somos os mesmos, na aparência. Não somos. Já modificámos alguma coisa. Fisicamente nós já modificámos alguma coisa, não somos os mesmos. Eu tinha mais cabelo, não é? Tinha outro aspecto, portanto, é assim, portanto, todos nós, isso para dizer o quê? Que nós somos mutáveis, somos transformáveis. Isso quer dizer, portanto, que nós morremos já várias vezes. Nós já morremos várias vezes. Mesmo ainda no físico, só não morremos foi totalmente, mas já morremos várias vezes, ou seja, o nosso corpo físico já se transformou várias vezes. Tantas vezes, portanto, que com 6 anos tínhamos uma aparência, portanto, e agora temos outra.
aqueles, portanto, que nos conheceram com 6 anos, não nos vendo durante largos anos, passam por nós na rua e não nos conhecem hoje. Todos nós já passámos por essa experiência, não é? O próprio São Paulo, em vários dos seus ensinos, diz, em 2 Coríntios 4:10, não estando nós nas coisas que se vêem, vou repetir, não estando nós nas coisas que se vêem, mas nas coisas que se não vêem, porque as que se vêem são temporais e as que se não vêem são eternas. Então, quando nós deixamos este lugar, os lugares onde habitamos, portanto, e passamos para a outra instância, nós vamos viver o concreto, vamos viver, portanto, a realidade, o absoluto. Daí, para que isso aconteça, há uma outra lei que se chama a lei da ordem. A ordem mais absoluta impera em todo o cosmos, porque é a criação de Deus. Esta ordem é um estado de equilíbrio superior, permanente e irrevogável. A lei da ordem é um estado superior. Se esse equilíbrio se rompesse, bastava só, portanto, 2 graus, não é? Portanto, para a direita ou para a esquerda, o universo iria desmoronar. É verdade. Mesmo assim nós vemos, quando a natureza, portanto, dá sinal da sua presença, não é? Nós vemos alguns maremotos, alguns terremotos, não é? Alguma violência, portanto, das chuvadas, vemos coisas assim, portanto. A ordem resulta da perfeição e harmonia de todo o conjunto e de cada uma de suas partes em separado. Então, quando nós olhamos, portanto, no céu, portanto, estrelado, quando nós olhamos para cima, nós vemos, portanto, que milhões de galáxias, portanto, não se entrechocam. Os planetas não se chocam e andam a velocidades incalculáveis, não é? Portanto, quer dizer que há um equilíbrio, portanto, absoluto. Nós aqui nem tanto, não é? Basta uma guinada naquela coisinha redonda que se chama automóvel e a gente então vai contra o muro, vai contra, não é? Portanto, enfim. Então, os fenómenos de caráter natural, que parecem ser alterações dessa ordem, ao contrário, são simples retomas de equilíbrio ou compensações. Que é aquilo, portanto, que falei há instante. Portanto, quando ruge a tempestade, esses fenómenos é apenas, portanto, para que haja a continuidade, portanto, desse equilíbrio. Então, os fenómenos de caráter natural que parecem ser, já lemos, mas vamos repetir. Alterações dessa ordem, ao contrário, são simples retomas de equilíbrio ou compensações. Portanto, um terremoto não é uma desordem. Uma infração é esta lei, mas uma extensão de forças subterrâneas cuja pressão chegou aos seus limites de tolerância, ameaçando romper o equilíbrio. Ameaçando romper. Não quer dizer que o equilíbrio, portanto, se vá acontecer. Daí, para que tudo isso possa permanecer, há uma outra lei muito importante para que tal não possa acontecer, que se chama a lei da unidade. E o universo é uma unidade que contém em si mesmo todas as suas manifestações e forças operantes. Ou seja, Deus contém em si mesmo a criação abstrata e por isso é absoluto e uno. Não há muitos deuses, não há um só. Nós podemos chamar os nomes que quisermos, mas Deus é só um. Então, pelas suas manifestações, ele é duplo e trino. Ou seja, Deus, Espírito e matéria. E como é que isso acontece? Vamos ler o que está por baixo. Uno como essência divina. É uno. Não há outro. É duplo como ser visível e invisível. Estável e transformável. Porque se refere, precisamente, à matéria. Mortal
e imortal. E é triplo, como ser constituído de espírito, energia e matéria, tal como nós, criaturas humanas. Também somos trinos. Somos espírito, perispírito e matéria. Mas para que isto tudo possa congregar-se, há uma outra lei muito interessante que se chama a lei das unidades coletivas. Ou seja, nada existe individualmente isolado e independente. Toda a individualidade resulta de agregados de individualidades ainda menores e assim até o infinito negativo, sendo ao mesmo tempo parte integrante de individualidades maiores que o são de outras ainda maiores, assim até o infinito. Ou seja, Deus, o Criador, confia em cada um de nós tarefas para que nós as possamos desenvolver. Cada um de nós tem um espírito protetor que está agregado a nós. É um espírito mais evoluído do que nós, menos evoluído do que Deus. Correto? Deus colocou, pela sua superioridade, pela sua evolução, os chamados Cristos planetários, como Jesus, é o nosso governador, Jesus, o Cristo de Deus, governador do nosso mundo. Cristo é a conotação, portanto, do Espírito. Jesus é o nome material, portanto, adotado precisamente quando passou pelo mundo em que nós vivemos. Cristo é precisamente um nome com que o Espírito é conectado, portanto, Jesus, o Cristo, portanto, de Deus, ou o médium, portanto, de Deus, a quem Deus colocou precisamente a tarefa grandiosa de formar o mundo em que nós vivemos. Deu para entender agora, portanto, esta parte que nós estamos a ler ali por cima? Portanto, os superiores vão dando lugar, portanto, distribuindo tarefas. Há aqueles que estão mais abaixo, aqueles que estão, vão distribuindo aos outros, os outros aos outros, e assim sucessivamente. Até que nós, aqueles que se encontram na base da escala, possam também progredir e chegar ao mesmo estado em que os outros se encontram. Não é? Jesus disse certa feita que nós éramos deuses. Vós sois deuses, com dedo pequenino, dedo minúsculo, não é? Ou seja, quer dizer que nós nos podemos, portanto, tornar Cristos. Um dia. Cristos planetários. Porque vamos chegar ao estado de espíritos puros. Mas acima de nós, quando atingirmos essa categoria de espíritos puros, se encontra sempre Deus. Porque nós não podemos entrar, precisamente, na intimidade de Deus. Porque Ele tem todos os atributos. E nós não possuímos, porque somos filhos. Não é? Então a mónada, antes que possuísse organismo próprio no reino animal, formado de unidades coletivas a elas subordinadas, concorreu a formar organismos coletivos. Foi juntando determinados organismos coletivos, criando, portanto, uma espécie de casta, como nós conhecemos no plano luminal, não é? Nos reinos anteriores, portanto, a esse, como já estudamos aqui. E prossegue. São subsidiárias a esta lei, são as leis de afinidade e de analogia, segundo as quais todas as coisas têm em comum caráteres que permitem o reagrupamento em unidades coletivas. Quando nós vamos transportar um pouco para o estado nominal, vamos ao nosso estado primitivo.
nós nos reuníamos em lugares, em casas habitadas que eram feitas, pequenas casas, que eram feitas, portanto, sobre os rios, com estacas, e criávamos um agregado, portanto, a que iríamos chamar, portanto, família. Só que na altura, portanto, não havia aquela respeitabilidade, aquela seriedade, não é? Portanto, aquele auxílio mútuo. Porquê? Porque se utilizava muita violência. E nós lutávamos, precisamente, por um tipo de alimento para sobrevivermos. Então acontece que criávamos esse tipo de casta, esse tipo de grupo. Então, antes desse período, no período em que nós olhávamos, na noite dos tempos em que pertencíamos a essas mónadas, nós nos agregávamos a determinado conjunto coletivo, criávamos algo que fosse coletivo para se entreajudarem, como que iam as formiguinhas, não é? O seu espaço coletivo em todos aqueles que fazem parte, portanto, daquela prole. As abelhas, portanto, e assim por aí fora. Mas, imaginemos que quantos milhares de anos não terão levado as formiguinhas, passando de estado até chegar ao estado, portanto, de abelhas. Porque dentro do mesmo estado de abelhas, nem todas estão no mesmo grau evolutivo. Também se encontram, precisamente, já por vários aspectos de espécies, não é? Então, tal e qual como nós, não estamos todos no mesmo grau evolutivo, no mesmo grau de entendermos determinadas coisas. Então, o campo mental, os seres afins se atraem, imagina, se fundem, formando agrupamentos separados. Os bons atraem os bons e os maus atraem os maus. Então, é a mesma coisa que acontece connosco. Não é? Aquele que for equilibrado, que tiver bom senso, sentir harmonia, paz, tranquilidade, vai se aproximar de quem? Daquele que pensa exatamente como ele. Portanto, se atrai, não é? Aqueles que procuram fazer o contrário, o trajeto contrário, vou chamar a si quem, portanto, essa atração. Aqueles que pensam exatamente da mesma forma. Então, no campo mental, os pensamentos que são ondas vibratórias de tonalidades diversas atraem e se fundem em ondas afins da mesma sintonia. Então, se nós gostarmos, portanto, de boa música, nós vamos nos abeirar, nos aproximar ou cativar aqueles que, portanto, possam estar afim connosco para, precisamente, ou aceitarem, ou gostarem, ou tolerarem a mesma música, portanto, que nós gostamos. E os outros, precisamente, em sentido inverso, em sentido contrário. E aqui entramos numa outra lei, que é a chamada lei do transformismo, que diz assim, que é a transformação para atingirmos determinado estado que nós temos que passar. Não é? Nós, desde o estado, quando atingimos o estado luminal, nós passamos precisamente pelo mundo primitivo. Nós tivemos as nossas primeiras vidas, não é? Em corpos muito, não muito agradáveis, não vou chamar feios, não é? Não muito agradáveis. E muitas das vezes pouco tolerantes. Os estudiosos dizem que as nossas primeiras formas, portanto, eram muito semelhantes aos primatas, aos nossos irmãos, portanto, inferiores, não é? Que foram levantando precisamente as patas da frente, portanto, e foram se erguendo, portanto, e caminhando, portanto, até que nesse transformismo, precisamente pelos espíritos que já atingiram determinada evolução, que se chamam espíritos construtores da matéria, iam precisamente elaborando do outro lado. São os arquitetos da genética. Como aqui há, quando dizemos no estado luminal, arquitetos que desejam, portanto, desenham pontes, portanto, casas, não é? Portanto, do outro lado, também os existem, eles também há, porque eles vêm de lá para cá.
Aquilo que vem exercer aqui, portanto, tira o curso lá e depois vem só, portanto, de forma, não é? Portanto, tirar deste lado da vida. Vai relembrar aquilo que aprendeu do outro lado. Então vejamos que sofre a influência dessa lei unicamente no campo da vida moral. Porém, a sobrevivência está ela sujeita em todas as suas esferas de manifestações. Ou seja, no plano do espírito, do plano do espírito ele desce ao plano da energia e deste ao plano da matéria, voltando incessantemente sobre si mesmo e passando por inumeráveis transformações, cujos aspectos na descida se chamam involução e na subida evolução. Então, nesse período em que nós descemos, portanto, ao mais profundo, portanto, ao resto do chão, nós começamos aí esse trajeto, portanto, da evolução. Nós começamos o período da evolução, podemos chamar assim, quando nós atingirmos o estado, portanto, huminal, o estado, portanto, de criatura humana. Porque temos já raciocínio, pensamos. Já somos portadores, portanto, de um espírito. Por esta lei, a unidade do universo se mantém inalterada, nada desaparecendo do todo, mas unicamente se transformando. Ou seja, aquela velha frase, portanto, que diz: nada morre, mas tudo se transforma. Mas para que isto aconteça, há um ritmo. E a lei do ritmo vai permanecer, portanto, de forma equilibrada, porque nem todos nós vamos atingir isto todos ao mesmo ritmo. Uns vão atingindo, portanto, de uma forma mais ligeira, outros mais devagar, outros mais devagarinho, portanto. Então, a lei da ordem, conjugada com a dualidade e agindo no seio da forma, produz a simetria, a compensação e a reciprocidade uns para com os outros. E agindo no campo do movimento, produz ritmo. Todo o universo funciona por meio de ritmos organizados. Desde os fenómenos astronómicos aos psíquicos, desde os químicos aos sociais. Portanto, tudo funciona com determinado ritmo, que é necessário para manter o equilíbrio. E estando precisamente subjacentes a todas as leis que nós falámos antes desta e as que vêm a seguir. Ou seja, tudo tem fluxo e refluxo. É como nós. Quando estamos almoçando, todos nós sentimos esse fluxo, portanto, o ingerir, portanto, o alimento, portanto, a comida, portanto, o fazer a digestão. Mas se ela é mal feita, o que é que nós vamos sentir? Vamos sentir uma rebelião, portanto, qualquer coisa, portanto, que os elementos vão expandir, portanto, pelo refluxo, não é? Portanto, o excesso ou alguma má disposição que nós possamos. Então, o mesmo acontece, precisamente, à medida do movimento, ou seja, tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem seus altos e baixos, tudo sobe e tudo desce, avança e recua, e se manifesta por oscilações compensadas. Ou seja, a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. Ou seja, o que acontece, portanto, de um lado, portanto, vamos supor, do nosso lado direito, é exatamente o que acontece do outro lado. Portanto, do lado esquerdo, devido a essas compensações, a esses fluxos. E essa medida não é mais ultrapassada. Ou seja, há sempre o esforço e o repouso consecutivos nos estados mentais, o ritmo é automático nos nossos estados mentais. Quando um esforço é demasiado, há precisamente um desligamento. Sentimos uma espécie de perturbação. Involução e evolução são o ritmo da criação. Não podemos passar sem ela. Ninguém evolui sem ter passado
pela involução, sem ter descido ao resto do chão. E ninguém passa ao estado nominal sem se levantar precisamente do resto do chão e iniciar, através do lei do ritmo, conforme as suas necessidades, iniciando essa trajetória da evolução, do progresso. Continuando, no campo espiritual, quando o ritmo está em plano inferior, pode-se escapar dele, forçando no sentido superior correspondente. Então nós podemos, precisamente, em alguma perspectiva, quando sentimos aquela vontade, dizer assim, não, eu quero andar um bocadinho mais ligeiro. Eu vou condescender, eu vou entender um pouco mais o que é a vida, aquilo que me rodeia, eu quero caminhar um pouco mais rápido. Então, nós podemos forçar, portanto, esse andamento. Vai depender da realidade de cada um de nós. Se está no plano inferior do ódio, por exemplo, forçando na vibração oposta do amor, e assim ele se desloca e passa a oscilar num outro plano. Vemos aqui, por exemplo, este exemplo. Se nós dissermos assim, eu não quero mais odiar, então eu vou começar a aprender a amar. Então nós estamos alterando um pouco a nossa trajetória, fazendo um pouco, portanto, ou seja, alterando um pouco esse ritmo, para que ele possa ser um pouco mais acelerado. Daí, nós observamos que uns chegam mais rapidamente, portanto, ao destino, e outros, portanto, nem tanto, não é? Chegam um pouco mais. Vamos imaginar uma corrida de atletismo, em que estão 10 elementos, portanto, partindo todos do mesmo princípio, todos da mesma meta, não é? Tem um risquinho branco, não é? E alguém vai dar o sinal de partida. Então eles vão correr, precisamente, para ver quem é que vai chegar, portanto, em primeiro lugar. Não é? Vai chegar em primeiro lugar aquele que melhor se apetechou. Como, ao longo, portanto, destas leis, portanto, fisicamente, mentalmente, mérito, não é? Porque não vamos assim, não, foi sorte. Não, ele chegou primeiro, portanto é porque alguma coisa, portanto, designou que ele chegasse primeiro. E o que designou que ele chegasse primeiro, portanto, mora dentro dele. Ah, mas o também tem vontade em ganhar. Pois, mas é uma vontade, portanto, mais diminuta. O que ganhou tem uma vontade maior, precisamente, de atingir, portanto, aquele ponto. Podemos fazer esse tipo de comparação. Então o ritmo pode dominar um homem, seja no período de um ato, de uma série de atos, de uma encarnação ou de várias, e permanece invariável até que o homem reaja e mude o polo vibratório. Basta nós termos essa vontade de mudar a nossa ação vibratória. Os amigos da vida maior nos dizem que nós somos aquilo que pensamos e que realizamos aquilo que pensamos. Ora, para que isso possa acontecer, está aqui. Até que o homem reaja e mude o polo vibratório. O polo vibratório são precisamente as nossas vontades. É o nosso querer. São as nossas renúncias a determinadas coisas para enverdarmos em busca de outras mais agradáveis, mais salutares, que nos proporcionam precisamente esse bem-estar, essa evolução, essa respeitabilidade. Depois, tem uma outra lei, que é a lei da causalidade. Essa lei assegura a conciliação do desenvolvimento dos chamados fenómenos. Tudo tem uma causa. Nada acontece na realidade ao acaso. Faz derivar o efeito da causa, o consequente do antecedente, ligando todos os eventos entre si e todos os diferentes aspectos do transformismo universal. A lei domina nos universos. A lei, portanto, todas estas leis dominam precisamente em todos os universos. Não tem como ser ao contrário nem isto acontecer. Não há acasos. Tudo está encadeado para trás e para a frente. Para trás e para a frente. Tudo no mundo em que nós vivemos está encadeado. Tudo nas nossas vidas está encadeado. Embora não nos apercebamos disso, mas é verdade.
Tudo está encadeado. Tudo se encontra interligado em nós. Até as nossas situações mais agradáveis, as nossas situações menos agradáveis. Tudo tem uma razão de ser. Tudo está encadeado para trás e para a frente. Como Deus é a própria lei suprema e tudo se contém nele, logicamente tudo está debaixo dessa lei. Acaso é somente aquilo cujas causas desconhecemos. Esse é o acaso. Porque não tem como ele acontecer. Há sempre uma ligação direta entre todos os acontecimentos passados, presentes e futuros. Vejam só. Tomando um efeito em dado ponto, se sua manifestação, podemos remontar às causas distantes, prosseguindo assim indefinidamente. Então, a nossa vida presente está relacionada, portanto, com a nossa vida passada. O nosso futuro está relacionado com a nossa vida presente. Então, nós somos aquilo que fomos, seremos aquilo que, na realidade, nós estamos construindo hoje, portanto, para o nosso futuro. Tudo está interligado. O que fazemos agora influenciará no futuro sobre muitas pessoas, como outras influíram com seus atos sobre a nossa vida de agora. A maioria das pessoas se deixa arrastar pelas circunstâncias ou pelos impulsos de paixões ou interesses materiais, gerando efeitos sobre efeitos sem a menor consciência do que fazem e depois se lamentam. Que é aquilo que nós observamos no nosso dia-a-dia. Porém, o homem esclarecido controla seus atos, evita gerar efeitos maléficos para si e para os outros, e só age para o bem, criando efeitos benéficos. Então, quando atingirmos precisamente este estado, nós já raciocinamos um pouco. Já somos mais tolerantes, já aceitamos mais conselhos dos outros, ainda mais equilibrados do que nós, quando se aleiram de nós. E daí nós entendemos que o karma, ou a lei de causa e efeito, é a demonstração mais positiva e concludente dessa lei de causa e efeito, aplicada na evolução dos seres. Por outro lado, esta lei representa a justiça divina, distribuindo a cada um segundo as suas obras, como afirmou Jesus. E depois temos, para juntar a isto tudo, uma outra lei importante, que é a lei da polaridade. Ou seja, tudo é duplo, tudo tem dois polos. O polo negativo e o polo positivo. Nós também temos. Nós somos possuidores, portanto, de energia. E como somos energia condensada, nós temos dois polos. Temos um polo positivo, né? Somos todos sorrisos, toda bondade, toda amizade, todo caráter, né? Todo simbolismo. Portanto. E depois temos o polo negativo, portanto, o roubo, a violência, tantas coisas. É um rol muito grande que a gente podia, portanto, aquele que mata, aquele que viola, portanto, não é? Portanto, dois polos. Todos nós temos, ainda, todos nós que aqui nos encontramos, temos esses dois polos que compõem na realidade, portanto, o nosso caráter. O polo positivo, o polo negativo. Quando nos calcam algumas vezes, portanto, o nosso dedo mindinho, a gente diz, não é? Portanto, procura estabuchar. Temos o polo, que a gente chama de defesa, que é o polo negativo. Não é? Depois temos o outro, que é mais doce, mais meio, que é o positivo. Então, tudo tem seu oposto, e os opostos são idênticos em natureza, porém, diferentes em graus de vibração. Então, espírito e matéria são dois polos opostos da mesma coisa. Assim, o calor e o frio, o ódio e o amor, o baixo e o alto, o oriente e o ocidente, o norte e o sul, a luz e as trevas. As trevas convivem com a luz, mas não se percebem, portanto, que está lá a luz, porque lhes faz mal, não a comportam, não a podem ver, porque dizem, portanto, que os cega, não é? A luz convive, precisamente, portanto, com as trevas. Visita as trevas, para quê? Para iluminar aqueles que se encontram nessas zonas trevosas. Então, transmitem, portanto, bom senso, harmonia, paz,
convidam precisamente aqueles que se encontram de forma equivocados a que possam sair, portanto, dessa ignorância procurando a luz. Ou seja, uma nota musical, portanto, por exemplo, quem toca piano ou violino, numa oitava acima, é idêntica à mesma nota, uma nota abaixo, diferente somente no grau vibratório. Nós vamos dar um exemplo aqui muito, que todos nós que já lemos Nosso Lar, vamos dar aqui um exemplo muito interessante. Quando André Luiz vai visitar o seu antigo lar, a sua antiga esposa, que entretanto tinha um novo companheiro, ele ficou assim muito, não é, portanto, revoltado. E quando entrou, tanto todo agradável, mas ficou muito revoltado quando viu o novo companheiro e saiu porta fora. Quando ele saiu porta fora, repararam qual era o ambiente? O ambiente, portanto, um jardim verde, portanto, luminoso, uma coisa. Quando ele saiu à porta, não é? O que é que ele viu? O mesmo ambiente, portanto, mas uma escuridão, portanto, uma coisa, não é? Portanto, uma fumaça. Ele estava no mesmo sítio. Ele estava exatamente no mesmo sítio. Então, vemos que aqui houve uma transformação vibratória, não é? E ele reconheceu que algo, portanto, o conduzia, portanto, ao estado anterior. Então ele voltou novamente, sentiu aquela ação de poder ajudar, precisamente, o companheiro da ex-esposa, para que pudesse prosseguir a sua viagem. Por isso é possível transformar uma coisa em outra mudando de polo, desde que sejam coisas da mesma classe, da mesma ordem. Que foi o que aconteceu, portanto, com ele. Por exemplo, no plano mental pode-se mudar o ódio em amor, tristeza em alegria, mudando de polo. Os polos podem ser positivos e negativos, como dissemos há instantes. E tem a lei da vibração, para que tudo isto funcione. Nada está parado no universo, tudo se move, tudo vibra. As diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia e espírito, resultam de diferenças vibratórias, como falámos há instantes. A vibração na parte inferior da escala, onde a matéria existe, é tão lenta que parece não existir, a massa parecendo imóvel. O mesmo sucede no extremo oposto, em que a vibração extremamente rápida dá a ideia de que não existe imobilidade. Tudo se move, desde as partículas mais ínfimas até os sóis. É caso para nós perguntarmos, hoje quantas vezes nós tivemos tonturas dando fé que o nosso planeta, portanto, gira, que o nosso planeta se move. Nenhum de nós sentiu isso. Parece que ele está imóvel, não é? No entanto, ele gira, ele se movimenta, correto? A uma velocidade, portanto, estonteante, não é? E nós não sentimos isso. Então os planetas giram, não é, em redor dos sóis, formando sistemas que, por sua vez, giram em torno de outros sistemas e assim indefinidamente. Os átomos formam turbilhões, compondo moléculas, e estas giram em torno de si, formando as massas materiais. Queridos amigos, nós estamos aqui todos reunidos hoje. Estamos pensando. Os nossos pensamentos chegam aonde nós não imaginamos que eles possam chegar. Porque eles têm vida. E mais, eles são observados. Os nossos pensamentos levam o som. O som conduz uma vibração. Essa vibração conduz uma cor. Então os nossos pensamentos vão ser analisados, portanto, pelo som, pela cor e pela luz, portanto. Porque essa vibração é que vai definir o estado em que nós nos encontramos. É exatamente o que acontece na hora da oração. Quem ora assim com tanta devoção? Então os amigos vêm a ver. Quem ora? Vem a ver em que lugar as necessidades que cada um mais prementes necessita. Então,
O grau vibratório produz os diferentes estados do fluido cósmico fundamentais. O mesmo se aplica ao campo da vida espiritual. A mente humana ou a nossa mente pode emitir vibrações que afetam outras mentes, afetam também, portanto, a matéria. Nós podemos, com a nossa mente desgovernada, proporcionar muitas coisas, pela falta de equilíbrio, pela falta de bom senso, pela falta de amor. Nós podemos nos tornar espíritos obsessivos, precisamente com as nossas ideias, portanto, equivocadas. Então, temos a responsabilidade de saber pensar bem, porque somos aquilo que pensamos. Todos os pensamentos, emoções ou estados mentais têm a sua vibração própria e podem ser reproduzidos à vontade, tornando-se assim um dos maiores poderes concedidos ao homem para agir nos ambientes em que vive, como também para agir sobre si mesmo, modificando-se. A nossa forma de ser, a nossa forma de estar. Esta lei que nós vamos ler agora, portanto, é muito importante, porque fala da lei do género, que está muito em voga. Hoje, a lei do género está muito em voga. Então, vamos ver o que os amigos da vida maior têm para nos dizer sobre este assunto. O género está em tudo, como em todas as coisas, como em todas as vidas, desde o rei do chão, de onde nós, portanto, partimos. Manifestando-se em todos os planos. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. E isto se dá tanto no plano físico como no plano espiritual. Notem bem, isto são os espíritos que estão falando para nós. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. E isto se dá tanto no plano físico como no plano espiritual. Este princípio no plano físico é o sexo, que significa geração, reprodução. No plano mental é regeneração. No plano espiritual chama-se criação. Então o género masculino no plano físico é o de polaridade positiva. Todos nós dissemos há instantes, dissemos que nós temos dois polos, o polo negativo e o polo positivo. Então, o género masculino no plano físico é de polaridade positiva. O género feminino é de polaridade negativa, para que haja, portanto, a criação. A junção dos dois elementos, um é positivo e o outro é negativo. Nós estamos a falar negativo na questão, portanto, de ser inferior, portanto, a criatura, portanto, a mulher ser inferior, portanto, ao homem. Nada disso. Vamos entender bem o que está aqui. Ou seja, nas baterias do polo negativo, o catódico é a matriz dos fenómenos elétricos. Portanto, se repararmos, uma bateria, portanto, tem dois polos, tem o polo positivo e o polo negativo. Se nós desligarmos um deles, portanto, do nosso carro, ele não anda. Não tem como. Não é? Tem que se, não é? Portanto, tem que se ligar os dois, para que eles possam determinar a corrente e haver o equilíbrio. Tal e qual como os eletrões têm eletricidade negativa, que é a energia feminina, que procura unir-se aos corpúsculos masculinos para criar novas formas de matéria ou energia. Então vai surgir a criação. Quando esta união se dá, uma nova forma de vida começa e assim surgem os diferentes fenómenos de luz, calor, eletricidade, atração, repulsão, como também as diferentes formas no campo da matéria densa. Então, como vemos em tudo, há dois polos, o negativo e o positivo, masculino e feminino. O princípio masculino inocula energia no feminino, senão não há criação. Mas a ação criadora se opera somente neste, se bem que não há criação sem o concurso dos dois elementos, e por isso, em todas as manifestações da natureza, um elemento está sempre contido no outro. O princípio feminino da mente recebe impressões de fora para dentro, ficando somente na recepção exterior.
age como um receptor passivo, unicamente como eu, sem nada criar, mas recebendo as impressões de dentro, agindo como espírito, a criação de pronto se completa. Estamos a falar do género, da forma como ele é analisado e estruturado, portanto, do outro lado da vida. Ou seja, se compararmos com a telepatia, a energia vibratória do masculino, que é o emissor, é projetada sobre o feminino, que é o receptor, que a manipula, desenvolve e faz viver. Então nós vamos ligar, portanto, o botãozinho, aquilo que a gente tem o rádio, portanto, diz assim, as ondas do rádio, não é? Portanto, tem um processo, portanto, masculino e tem outro, portanto, processo, portanto, feminino. Nós vamos ouvir as ondas do rádio, vamos ouvir, por exemplo, ali o Carlos, portanto, a dar as notícias de manhã, portanto, amanhã vai estar sol, um lindo dia, sem chuva, portanto, e não vai cair neve, portanto. Então, como vemos, a maioria dos homens é dirigida mentalmente por outros, o que prova que a lei do género atua viva e profundamente no campo da vida espiritual. Não vale a pena nós contornarmos as coisas. Porque se nós tivermos que nascer homens e vamos transformar, portanto, a nossa elementária física, portanto, para um corpo feminino, nós temos a necessidade de nascer homens. Se transformarmos pela violência que vamos, não aceitando a determinação da prova, do progresso, da evolução, nós vamos regressar e vamos voltar de novo, precisamente, no mesmo corpo masculino que ontem, portanto, tropeçámos ou não quisemos ter. Porque nós temos contas a acertar com o nosso processo evolutivo. E se não fizermos hoje, vamos fazer mais logo. Muitas das vezes o que nos faz causar e optar por opiniões, portanto, assim, muito aceleradas, é o desconhecermos precisamente as leis de Deus e o que são, na realidade, as leis do género. Então aí nós ponderávamos muitas vezes em alterar precisamente a nossa fisionomia. Porque quando nós alteramos a nossa fisionomia para o nosso belo prazer, porque dizemos que somos donos de nós, não somos. Nós não somos donos de nada. Nós só iremos possuir aquilo que se chama, pelo nosso progresso e evolução, aquilo que nós fomos alcançando, portanto, são as boas ações, as boas obras que ficam a pertencer ao nosso espólio, ou as outras que depois temos que retificar. Isso é que é nosso. O corpo físico é-nos emprestado. Não é nosso. Porque se fosse nosso, ele não morria, a gente guardava em casa. E quando incineramos, não é? Também guardávamos lá. Alguns guardam lá o pozinho para relíquia, não é? Mas então o punhamos no sítio certo. Então, nós não temos nada de nosso. Tudo que nós temos é emprestado. É emprestado por determinado tempo. Então nós somos apenas fiéis depositários daquilo que nos é emprestado. Por determinado tempo. 2 anos, 3 anos, 1 hora, 2 horas, 80 anos, 100 anos. Já não vamos para 120, já é raro. Portanto, tudo quanto nós temos, a casa, o carro, portanto, é emprestado. Porque nós deixamos tudo. Nós devolvemos tudo. Nós somos inquilinos. Como alguém frisava aqui há algum tempo atrás. Nós somos inquilinos do planeta em que nós habitamos. E temos que deixar a casa como a encontramos quando partimos. Então o livre-arbítrio é uma outra lei. Há ainda uma lei que não é fundamental, mas unicamente se aplica às mônadas, até certos limites da sua ascensão, que é a do livre-arbítrio. Nós já falámos aqui que todos nós precisamos do livre-arbítrio enquanto temos aquela opção de escolhermos entre o bem e o mal. Quando nós já não necessitarmos mais, portanto, desse preceito ou dessa... Nós vamos precisamente por um lado, que entretanto nós já escolhemos um caminho, que é o caminho do bem. Quando nós escolhemos o caminho do bem, já não temos mais, já não escolhemos o mal, então já não precisamos do livre-arbítrio. Assim que se organiza no mundo humano, a mônada conquista o direito de agir individualmente por livre-arbítrio.
utilizando-se da liberdade mais ampla e assumindo responsabilidades dos seus próprios atos, que é a escolha que cada um de nós faz. Os resultados dessa liberdade de ação, ela os aquilata por meio de atributos especiais que lhe foram na mesma data fornecidos quando sua mente se organizou para ingressar nessa esfera a saber, que são a razão e a consciência. Quando nós fomos criados, Deus colocou lá uma coisa que se chama razão e outra que se chama consciência. E depois pôs lá, portanto, na consciência, pôs lá, precisamente na consciência, não é? Portanto, ele pôs lá os atributos daquilo que ele determinou, portanto, que era a consciência. Como fala a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde estão as leis de Deus gravadas na nossa consciência. Então nós temos, ao longo deste processo todo, nós vamos descobrindo, portanto, estas leis todas às quais nós nos encontramos precisamente inseridos. Os resultados dessa liberdade de ação, ela os aquilata por meio de atributos especiais que foram da mesma forma data fornecidos quando sua mente se organizou para ingressar nessa esfera a saber. Portanto, a razão e a consciência. Utilizando essa liberdade, o homem comete toda a sorte de abusos e de erros, recolhendo de cada um a apreciável soma de experiências e conhecimento, e nessa atividade não sabe parar, a não ser quando infringe as leis, outras leis, que o freiam e lhe coloca uma parede à frente. Quando matamos, quando violentamos, depois a gente para e põe as mãos na cabeça. Isso sucede sempre, inevitavelmente, porque se a ação é livre, a reação é automática. Toda a ação tem uma reação. Semeadura livre, costuma dizer-se, mas colheita também é obrigatória. À medida que o homem evolui, o livre-arbítrio se dilata, chegando mesmo a desaparecer nos mundos mais superiores, onde o homem não tem mais necessidade de optar entre o bem e o mal, o certo e o errado, porque superou a tudo e é senhor, portanto, de si mesmo. Então já não tem mais como precisar, portanto, dessa lei, precisamente, de escolha. Já somos criaturas responsáveis, não é? Equilibradas, então já entendemos perfeitamente, portanto, o que é a vida, quais as nossas responsabilidades, qual a nossa tarefa. Descobrimos, portanto, o nosso caráter, da forma como nos devemos, na realidade, conduzir e pensar cada um, portanto, pela sua própria cabeça, portanto, de forma harmoniosa. Queridos amigos, portanto, foram as nossas buscas para trazermos, portanto, este trabalho, que sabemos, portanto, nos colocou assim, portanto, a pensar, ainda estamos todos a pensar, mas faz parte, e é bom, portanto, que nós possamos tomar conhecimento, precisamente, das leis à qual nós pertencemos e que muitas das vezes, portanto, passam despercebidas, ou melhor, não nos inteiramos muito bem de que nós fazemos parte integrante, portanto, dessas leis e que elas moram em nós. Nós somos portadores delas. Então, uma noite muito feliz para todos. Vamos orar a benefício daqueles que se encontram connosco, a benefício daqueles que sofrem, que possam estar a passar menos bem. E hoje, em especial, nós gostaríamos de orar a benefício de muitos amigos que pereceram e que uma quantidade enorme, portanto, de criaturas humanas que desapareceram na catástrofe do Rio Grande do Sul, portanto, no Brasil. Portanto, vamos orar por todos aqueles que aqui se encontram, por todos aqueles que nós possamos conhecer, no país em que nos recebe, nos guarda, mas também é nosso dever orar por todos esses amigos que estão passando por uma prova muito grande, mas faz parte do processo evolutivo, faz parte do dito equilíbrio e que as forças do bem, as forças da natureza utilizam para que o progresso e a evolução se faça, e a renovação também. Vamos então
encerrar nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, a bondade de permitir que nós possamos estar assim reunidos em Seu nome, em nome de Jesus, em nome dos Seus ensinos, ter observado essas leis que, por certo, tão bem observadas, se o fossem por cada um de nós, por certo, muitas catástrofes nós impediríamos e, por certo, iríamos contribuir para que a própria natureza pudesse, em alguns momentos, ser mais dócil para conosco, se retribuíssemos precisamente com a mesma moeda, com a mesma docilidade. Assim, Senhor, nós te pedimos para que, através dos bons amigos da vida maior, possam nossos irmãos que pareceram serem recolhidos, encontrados, aqueles que desapareceram, que também por certo pareceram, Senhor, na catástrofe, no Rio Grande do Sul, em nosso país irmão, possam receber o bálsamo gratificante do amparo, bem como todos aqueles que se encontram aqui presentes, nossos espíritos amigos, conhecidos ou não, que a vossa luz, Senhor, possa penetrar suas almas, fazendo despertar assim leis tão importantes ao nosso processo evolutivo. Nos guarda, Senhor, em teu coração, nos abraça com o seu manto de misericórdia. Muito obrigado, Jesus. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre.